E aí galera, beleza? Salve, salve nação rubro-negra. Olha só, eu tô com esse. Eu vou fazer o comentário nesse vídeo, galera. Muito interessante. Tem o Fábio Carilli falando aí, depois vai ter o Felipe Luiz. Cara, o Fábio Carilli tava meio atordoado ali, mas ele falou legal. Agora eu achei que rolou uma contradição na fala dele. Eu vou comentar junto com vocês. Mas o Carilli tá sofrendo uma pressão muito grande no Vasco, e eu tenho pra mim que se o Vasco tivesse perdido o jogo hoje contra o Flamengo, o Carilli tava fora do Vasco da Gama. A pressão tá grande. E levaram um revés lá do Ceará, né, cara? Jogando em Fortaleza, perderam de 2-1 e a postura do time não foi uma postura legal. O cara ele reclamou demais e criou um clima assim muito ruim entre a comissão técnica, os jogadores e o próprio presidente Pedrinho. Não achou legal a postura dos jogadores e a pressão em cima do cara era muito grande. Então, esse jogo contra o Flamengo hoje, eu pensei que o Carille poderia, de repente, aí no vestiário mesmo ser demitido, dependendo do resultado da partida. Mas acontece que o Vasco acabou conseguindo um empate com o Flamengo, e esse empate aí parece que soou muito bem ah, em São Januário, né? E o Carille vai falar sobre isso também, em relação a se o empate foi bom ou não para o Vasco. Vamos ver comigo aí. Fica ligado, galera. Para esses grandes jogos precisa ser intenso. O que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. E hoje teve um comportamento bem positivo, né? Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Voltamos a fazer uma partida que tem que ser competitiva, concentrada, ligada, mas a gente não pode levar isso só para o jogo de Flamengo, tem que ser sempre. Então, olha só, ele falou que o Léo Jardim foi o cara que ganhou o prêmio de melhor jogador da partida, né? Então, deu ruim pro Vasco pra caramba. Só que o Vasco não tomou gol por conta do Léo Jardim. Então, ele tá dizendo isso aí. Então, ele admite que o time dele defensivamente não foi bom, não atuou bem. Embora o Vasco tenha começado o jogo jogando de igual para igual com o Flamengo. Isso foi verdade, até os 20 ali, até os 25 minutos do primeiro tempo. Depois só deu o Flamengo, então as oportunidades melhores foram do Flamengo. E aí ele está dizendo que o Léo foi eleito melhor. Ele disse, embora o Léo tivesse sido eleito melhor, mas eles criaram oportunidade. Criaram duas ou três oportunidades ali, ou mais, acho que umas quatro oportunidades no primeiro tempo. Mas é fato de que a defesa do, do, do Vasco da Gama só funcionou embaixo da baliza, né? Por conta do Léo Jardim. Cara, o Flamengo foi muito superior ao Vasco da Gama, sobretudo no segundo tempo. Mas vamos ver o que o cara ele continua falando aí. Apesar das nossas dificuldades, a gente está no Vasco. Então foi um empate com sabor de empate. Olha só agora, galera. Ele disse: apesar das nossas dificuldades, a gente tá no Vasco. Então, o empate com sabor de empate. Cara, empate com sabor de empate, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que não foi bom, né? Ele quer dizer que não foi bom pro Vasco. Não me parece, porque no final da partida, já perto do final ali, um pouco antes, a rapaziada do Vasco estava caindo direto, cara. Os caras nem conseguiam se levantar ali, ficavam ali fazendo cera. Visivelmente o Vasco queria que o jogo terminasse. Mas ele tá falando aí que empate pro Vasco é sabor de empate. Eu entendi que ele ficou insatisfeito com o empate. Foi o que eu entendi. Ele não ficou feliz, ele queria mais, esperava mais e montou o time para ganhar. Não duvido, porque a postura do Vasco da Gama no início foi para ganhar, mas depois aí eu não vou concordar com ele porque eles quiseram um empate e estão comemorando o empate. Mas ele não quer admitir isso, cara, isso é fato. Olha só, galera, escuta o que ele vai dizer agora. Empatamos, legal, um ponto, mas a gente queria ganhar e faltou a gente melhorar ali numa decisão final, numa finalização melhor, num cruzamento melhor. A gente sabe do time do Flamengo, né, o que conquistou nos últimos anos, o tempo que está junto, a gente sabe de tudo isso. A gente fica feliz pelo resultado, sim. A gente com a camisa do Aí, cara. Aí o cara ele precisa se decidir, mano. Ele falou que fica feliz pelo resultado. Ele acabou de dizer: a gente fica feliz com o resultado. Pô, ele falou que queria vitória. Ele falou que empate com sabor de empate. E depois ele disse que ficou feliz com o resultado. Eu não entendi qual é a do Carille. Se ele ficou feliz ou não. Se ele ficou satisfeito ou não. Então é estranho, é estranho. É muito estranho o que ele falou aí, cara. Eu falei pros torcedores do Vasco ficaram super felizes. Eu falei que o torcedor do Vasco comemorou o empate e teve torcedor do Vasco que ficou revoltado comigo, cara. Essa foi a verdade. Mas tá aí,
o Carille feliz, ele disse, fiquei feliz com o resultado, então ele ficou feliz com o empate. Eu não sei, ele precisa se decidir. O Vasco tem que sempre querer mais. E a gente teve chance de terminar melhor. Sei das minhas dificuldades, sei do processo que nós estamos, mas a gente tem que acreditar que sempre dá mais. Claro que a gente esperava vencer um jogo. Mano, eu vou só terminar aqui a fala do Carille. Ele falou, a gente tem que ter consciência que precisa mais de coisa e tal. De fato, o Carille para mim não é um técnico ruim, tá? Mas ele é um técnico que depende muito do sistema tático. Ele gosta muito do 4-2-3-1. Foi assim que o Vasco entrou hoje, só que ele não foi feliz. E também o Vasco hoje estava com alguns desfalques importantes na partida que, no meu ponto de vista, fizeram falta no jogo de hoje. Ele não conseguiu encaixar o jogo dele. Até no começo, eu volto a insistir que ele começou, mas no segundo tempo o Vasco caiu muito de rendimento e só deu o Flamengo no segundo tempo. O Vasco só teve uma jogada que foi a do Verratti no cruzamento, que o Verratti botou a mão e tomou o cartão amarelo, a bola bateu na trave. Então foi a única jogada do Vasco no segundo tempo, depois só deu o Flamengo. Então o Flamengo foi muito superior ao Vasco. Vamos dizer que o Vasco igualou o jogo ali com o Flamengo nos 30 primeiros minutos, 25, 30 primeiros minutos, e depois o Vasco deixou muito a desejar, e o Flamengo cresceu muito na partida. Agora vamos ver, cara, o Felipe Luiz falando, a postura do Felipe Luiz, a fala do Felipe Luiz, a forma diferente como o Felipe Luiz encarou o jogo de hoje. Você sente mais firmeza na fala do Felipe. Acompanha comigo, galera. Jogo. Entramos em todos os jogos para vencer. O clássico nunca é fácil. Tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Então, eu só quero falar uma coisa aqui. Eu gosto do Felipe, cara. Eu gosto do Felipe. Eu acho que o Felipe vai ser um grande treinador. Já está sendo. Já conseguiu títulos ano passado, títulos expressivos da Copa do Brasil. E esse ano ele já conseguiu a Copa Rei, já conseguiu a Supercopa, né? Conseguiu a Taça Guanabara e conseguiu o Campeonato Carioca. E o time tá bem, tá brigando aí no Campeonato Brasileiro, talvez perca a primeira colocação amanhã, porque o Palmeiras enfrenta o Fortaleza e o Fluminense vai jogar também, e o Fluminense vencendo a sua partida, ele assume a liderança do campeonato. O Fluminense tem 9 pontos e o Palmeiras tem 10, mas o Felipe tá bem, o time do Flamengo tá bem, só que o Felipe demonstra assim não é que eu quero dizer que ele está justificando, entendeu? Mas ele está falando que o Flamengo, o clássico é muito forte, é muito pesado. Não resta dúvida, mas o time do Flamengo tem que estar preparado para esses momentos também. O Flamengo não pode só jogar quando o time encontrar pela frente adversários medianos ou fracos. Eu penso que, com todo respeito ao Vasco, o Vasco está vivendo um momento ruim, então seria ali um adversário mediano. Embora o Vasco tenha um time organizado, é verdade. Os times do Carille geralmente são times organizados, mas eu acho que o Felipe, nesse ponto, o Felipe não pode justificar o empate, a não vitória do Flamengo no dia de hoje. Vamos ver o que o Felipe vai falar aí. Então, uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas é o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado, tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Eu concordo com ele, mas assim, ele sabe da vulnerabilidade do Vasco, porque o Vasco joga no 4-4-2 para defender. O Vasco ataca no 4-2-3-1 e defende no 4-4-2. Então, aí eu vou discordar no sentido de que a organização tática do Vasco ela é criada, mas o Vasco deixa muita vulnerabilidade nas duas linhas que ele faz. A propósito, o Flamengo sempre se coloca ali, já chegaram a ficar 5 jogadores ou 4 jogadores na linha, sempre com superioridade numérica na defesa do Vasco. Então, cara, eu vou discordar do Felipe quando ele fala isso aí, tá bom? Vamos ver o que ele vai falar mais. Não é fácil de entrar, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais.
Sim, concordo com o Felipe. O Flamengo merecia a vitória hoje, porque o Flamengo foi muito superior ao Vasco da Gama, mesmo com todos os erros. Agora, o que o Felipe tem que fazer é corrigir essa deficiência do Flamengo, que é no último terço do campo. O Flamengo não consegue concluir a gol, e o Flamengo não consegue botar a bola na rede. Isso é muito preocupante, porque o Flamengo vai começar a fazer jogos decisivos atrás de jogos decisivos, e se a gente não coloca a bola na rede, quando tem as oportunidades, a gente tem que correr atrás depois no placar, quando toma um gol, por exemplo, ou quando não toma um gol, e a gente tem que ir até o final da partida correndo. Isso desgasta os atletas, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então eu penso que o Felipe tem que olhar com carinho para essa questão e resolver logo esse problema, que é a questão da finalização, a questão da última tomada de decisão ali no último terço da partida. Mas é isso, então eu achei que o Felipe, num todo, embora eu tenha discordado de algumas coisas que ele falou, acho que no todo ele foi bastante coerente. Ele acabou dizendo mesmo o que eu penso em relação ao que eu pensei em relação à partida de hoje. E já o Carelli, eu penso que o Carelli não soube se ele ficou ou não feliz com o empate. Eu acho que ele ficou feliz com o empate, embora ele quisesse a vitória, mas eu acho que o time dele jogou também no final para empatar e pediu esse empate acontecesse. Então, na minha opinião, o Flamengo foi muito superior, o Flamengo merecia a vitória, mas é mais um jogo que o Flamengo não consegue os 3 pontos por conta da questão da péssima finalização dos seus atacantes. Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e compartilha o vídeo aí com a galera, tá bom? Até a próxima. Fui!